pode dar uma chegadinha aqui. Vai ser o nosso canal de bênção com a mensagem. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Oramos. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, pela tua presença, Senhor, em nosso meio nessa noite. Usa, Senhor, o teu vaso, Senhor, para ministrar, Senhor Deus, que a tua palavra, Senhor Deus, venha confrontar a nossa alma, Senhor Deus, e que o teu nome seja glorificado nessa noite. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Podeis assentar. Estou alegre por esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de retornar à igreja aqui. Fazem agora nesse mês de junho, faria 12 anos. Faz 12 anos que eu saí daqui. Então, que eu saí daqui quando eu fui embora para o Mato Grosso. E de lá eu já andei no Paraná, no Rio Grande do Sul, e agora estou morando novamente aqui em Araranguá. Então, 12 anos longe da congregação. Estive aqui uma vez no velório do Daniel. Estava na cidade e no velório do Daniel aqui, mas que eu saí daqui da congregação fazem 12 anos. E eu louvo a Deus, irmãos, por estar aqui, rever os irmãos, ali sentado, ficava olhando, procurando os irmãos, aqueles que a gente conhecia, mudou bastante, mas eu também mudei, irmãos, eu estou com cabelo branco, e assim vai, né? Vamos falar das coisas de Deus, né? Mas a gente louva a Deus por rever os irmãos, por estar nesta noite aqui, pelo convite que foi formulado a mim pelo irmão Lucilmar. Já é a segunda vez que ele convida, ele não deu na primeira, e hoje nós estamos aqui. E já estava no coração vir aqui, mas não tinha dado uma oportunidade ainda. Final da semana passada eu estive no Canivete, onde também trabalhamos ali. Ontem estivemos no Morro dos Conventos, e é bom rever os irmãos, é muito bom estar com os irmãos. Então, esta noite eu estou alegre, estou feliz. Hoje a gente já veio um pouco diferente, quando nós saímos daqui, que nem a irmã disse, o Mateus era bem pequeno, era criança ainda, a profera Giza naquele tempo, continua ali ainda, né? E o Betuel já casou, já mora em Braço do Norte, então é bom a gente estar aqui essa noite, poder estar junto com os irmãos, a gente poder cultuar junto com os irmãos, oferecer louvores ao Senhor. É bom este momento e está bom este ambiente para nós meditarmos na palavra do Senhor. Falar para adolescente, poderíamos continuar ouvindo o pastor, né? O pastor estava aqui pregando para os adolescentes, muito bom. Eu digo que eu é um pouco diferente, eu sou, às vezes, eu mesmo brinco e digo que eu sou quadrado, né? Para falar para adolescentes. Os irmãos sabem, nós ficamos aqui acho que uns 3 anos, 2 anos e pouco, eu não lembro, junto com o pastor Aldo, depois com o pastor Daniel. Mas os irmãos sabem que eu sou mais calmo, é meu jeito de falar, mais calmo, mas essa noite, com a graça de Deus, nós vamos transmitir a mensagem que o Senhor nos deu para transmitir para a sua igreja, para os adolescentes. Nós saímos daqui, fomos embora para o Mato Grosso, e no Mato Grosso eu digo que foi um curso intensivo que Deus nos deu. Nós ficamos ali só 2 anos. Mas no Mato Grosso, nesses 2 anos, eu aprendi muito, eu vi um povo que serve a Deus um pouco diferente da nossa realidade, vamos dizer assim. Eu vou dar alguns exemplos para os irmãos. No Mato Grosso, eu cheguei lá, eu iniciei de pregar, e pregava nas igrejas, nas congregações, de repente na empresa onde eu trabalhava, chegaram e disseram para mim: não te trouxemos para ser pastor. Se for para ser pastor, tu volta para o Rio Grande. Eu disse: como assim? Aqui tu não prega, aqui tu veio para trabalhar com nós. Nem posta mais que tu está pregando nas igrejas. Eu disse: não, da minha vida lá fora cuido eu. Não, é proibido você fazer. Eu não mudei, irmãos, eu continuei. Estou dizendo para os irmãos alguns aprendizados que tivemos lá. Então lá fomos perseguidos por causa do Evangelho. Mas eu não mudei, eu continuei o mesmo. Mas a respeito dos adolescentes, que me chamou muita atenção, ali no Mato Grosso, quando nós estávamos ali, um dia o pastor chegou para mim e disse assim: Almir, vamos participar
da vigília. E eu, acostumado com as vigílias daqui, que começavam às vezes 9 horas e terminavam meia-noite. Eu disse, pastor, que hora começa? Ele disse, às 8 da noite. Eu disse, que hora termina? Ele disse, às 6 da manhã. Eu digo, pastor. Ele disse, sim, até às 6 da manhã, uma vez por mês. E nós queremos que tu faça uma coisa. Eu disse, o que, pastor? Ele disse, tu vai ser professor dos adolescentes da escola dominical nas vigílias. Eu disse, para os adolescentes? Ele, sim, irmão, 2 da manhã é a escola dominical dos adolescentes. Pensei, eu não tenho ninguém, vai estar todo dormindo. Quando eu cheguei, eu estava na vigília, saí para a sala onde seria a escola. Estavam todos os adolescentes ali, 2 horas da manhã, para aprender da palavra do Senhor. Então tu começa a ver um ambiente diferente. Tu começa a ver como era que o povo lá fazia as coisas para os adolescentes, para as crianças. Temas de congresso lá, preparando crianças para o arrebatamento, para adolescentes, preparando adolescentes para o arrebatamento. Se fala muito sobre o arrebatamento. Então fomos ali, eu digo assim, num curso intensivo para ver que tem coisas um pouco diferentes. Estou falando da época que eu saí daqui. Não estou falando de agora, nem sei como estão os ambientes, como é os trabalhos de adolescente, não sei nada disso. Mas lá, irmãos, chegamos e vimos algo diferente. Lá chegamos e vimos um grupo muito animado, muito empolgado, muito daquele tempo antigo, parece que a gente vivia quando era criança, todo mundo voluntário, todo mundo, o pastor chamava um para ir pregar, para ir fazer uma coisa na igreja, chegava 20, o pastor dizia, irmão, não precisa tantos. Irmãos, parem de trazer oferta, porque irmãos tem demais. Era muito bonito você ver isso. A glória de Deus envolvia aquele povo. Mas o Senhor nos trouxe para o Rio Grande do Sul, da onde eu tinha saído. Irmão, cheguei no Rio Grande do Sul, foi totalmente diferente. Foi um choque de realidade muito grande. Mas o Senhor estava no controle. O Senhor estava cuidando de nós em todos os aspectos. Levou nós na cidade de Pato Branco, no Paraná. E ali nós ficamos também um tempo. E ali o Senhor esteve conosco. Eu digo que em todos os lugares onde o Senhor nos levou, Ele tinha um propósito a cumprir nas nossas vidas. E nos usava e falava conosco com aquilo que Ele tinha para nós. E nos trouxe de volta para Araranguá. Para trazer nós de volta para Araranguá. Era sonho nosso voltar. Tinha casa aqui e não conseguia voltar. Não tinha como, porque a empresa que eu trabalho é lá no Rio Grande do Sul. O Senhor pegou, mexeu com tudo, fez uma mudança muito grande. E quando eles foram avisar da mudança, eles já disseram, vamos avisar da mudança. E já sabemos qual Almir vai para Santa Catarina. E eu disse, é para lá que eu vou e não volto mais. Porque, irmãos, era nosso desejo voltar para Araranguá. Porque eu estou fazendo essa introdução aqui num culto que eu venho trazendo uma mensagem para os adolescentes. Para dizer que quando está na dependência dEle, quando Ele tem o controle, nada impede. E Ele faz o que lhe apraz em nossas vidas. Queridos adolescentes, nesta noite, o versículo que o Espírito Santo colocou no meu coração está no livro de 1 Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 1, verso 8. Daniel, capítulo 1, verso 8, que diz o seguinte: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. O pastor falou sobre Samuel. Muito linda a mensagem que o pastor trouxe sobre Samuel. E eu quero rapidamente refletir sobre Daniel. Do mesmo caso, do mesmo jeito, alguns historiadores dizem que Daniel foi levado cativo quando ele tinha em torno de 14, alguns dizem 14 anos, outros dizem que era um pouco mais. Mas vamos dizer que ele tivesse os 14 anos. Ele foi levado cativo para a Babilônia. E ele chegou lá. E quando ele chegou lá, o rei havia mandado separar alguns que fossem de bela aparência, que tivessem conhecimentos.
E aí eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para os adolescentes esta noite: não pense que o mundo lá fora não está olhando para vocês, que o mundo lá fora não está observando, que Satanás não está observando vocês. E a Babilônia, onde Daniel tinha sido levado cativa, que nos nossos dias atuais é o mundo em que vivemos, monta estratégia para atrair cada um de nós, que dirá vocês adolescentes que estão se crescendo na casa do Senhor, há um trabalhar de Satanás para que venha levar vocês para a Babilônia e que vocês venham se contaminar com os manjares do rei. Mas que nessa noite, como disse o pastor, falando a respeito de Samuel, vocês possam viver o propósito de Deus. E o hino que vocês cantaram falava sobre Atos 2. Atos 2 fala sobre o avivamento, vamos dizer assim, daqueles dias, quando da descida do Espírito Santo. E se nós olharmos para os nossos dias atuais, não vim aqui para surrar ninguém, mas há dias atrás eu perguntei para um adolescente, eu disse: você leu a Bíblia toda já? Fiz uma brincadeira na minha pergunta. Mas sabe por que eu faço essa pergunta? Porque muitos dos adolescentes nem leram a Bíblia hoje. E parem para pensar, quantas horas você gastou nas mídias sociais, se contaminando com os manjares. Daniel foi levado cativo. Daniel estava talvez longe da própria família, mas ele propôs no coração, com temor. Aí que eu vou lá para o livro de Atos, que a Bíblia diz assim: e cresciam na doutrina dos apóstolos, e em toda a alma havia temor. Queridos, muitos de nós não temos mais temor. Pastor, eu não vim surrar a igreja. Não é isso. Mas o Espírito Santo me leva para isso. Muitos pais não têm mais o cuidado e o zelo de cuidar dos filhos. Queridos, para que o que está olhando, o que está acessando, o que está fazendo, com quem está falando. Meu Deus, aí depois diz: não sei o que aconteceu com meu filho, saiu da igreja. Um dia chegou meu filho casado e disse para mim: pai, eu vou no encontro de carro rebaixado. Ele comprou um carro rebaixado, e eu vou no encontro de carro rebaixado. E eu disse: filho, tu vai aonde? É ali na cidade de Palmeiras. Nós morávamos na cidade de Parambi. Ele disse: eu vou lá na cidade de Palmeiras. Eu disse: filho, eu só vou te fazer uma pergunta. O irmão Eloy do RSD falou do Betuel até. Eu disse: filho, eu vou te fazer uma pergunta, filho. Você orou e perguntou para o pai se ele vai contigo? Ele olhou para mim e disse: pai, é coisa de jovem, pai. Todo mundo vai, não tem problema nenhum. Eu disse: filho, você orou e perguntou para o pai se ele vai contigo? Ele não me respondeu, já jovem, 22 anos de idade, já tomando suas decisões. Tomando suas decisões. Eu disse: você orou, filho? Ele virou as costas, saiu. Foi talvez na segunda ou na terça, ele me falou. No sábado à noite ele voltou e disse: pai, amanhã de madrugada nós vamos sair, vamos ir ao encontro de carro rebaixado. Eu olhei para ele e disse: Deus te respondeu? Ele ficou quieto, não disse nada mais, saiu. No outro dia cedinho funcionou o carro dele, foi. Meio-dia eu fui almoçar na casa de um irmão ali na cidade de Parambi. Quando nós estávamos perto do almoço, me tocou o celular, eu olhei, era ele. Pai, o senhor está onde? Eu digo: estou na casa do irmão. Pai, o meu carro, pai, estragou. Eu disse: filho, o que é que eu tenho que ver? Ele disse: pai, eu não sei o que fazer, eu não tenho nem para o guincho levar, não sei o que deu. Eu disse: filho, dá um jeito, vem para casa. Fiquei quieto, não propus ajuda naquele momento. Fui para a igreja domingo à noite. Quando voltei da igreja, quando entrei em casa, ele veio me receber e disse: pai, só quero lhe fazer uma coisa. Eu disse: o que, filho?
Ele disse, vim lhe pedir perdão. Eu disse, por que perdão? E ele disse assim, porque eu não lhe ouvi. Eu disse, não, pede para ele. Para ele eu já pedi, pai, eu tenho que pedir perdão para o Senhor porque eu não lhe honrei. Quando foi fazer o motor do carro dele, ele tinha triturado por dentro todo. Aí ele disse, pai, por que acontece dessa forma? Eu disse, não sei, eu só sei que Ele é soberano e você abriu mão da presença dEle. Eu te mandei perguntar se Ele iria contigo ou não. Pais, é nossa responsabilidade ficar instigando os nossos filhos a viver intimidade com Deus, a viver comunhão com Deus, a viver momentos de oração, de leitura da palavra, de consagração, de vida no altar. Daniel foi levado cativo, foi para a Babilônia, viveu um momento terrível lá. O povo de Israel estava aprisionado, mas ele propôs no coração não se contaminar, porque havia temor na vida dele, porque havia reverência. Com certeza os pais lhe ensinaram o caminho da verdade, lhe ensinaram uma vida de comunhão com Deus. Não dá para nós ficar discorrendo aqui a história de Daniel, mas ela é muito linda, e a maneira que Deus foi trabalhando e honrando a decisão de Daniel, ela é muito linda de se ver a maneira que Deus foi trabalhando na vida de Daniel e honrando ele. E eu acho lindo que quando ele foi lançado na cova dos leões, os leões não o devoraram. Se fosse um de nós, ia gritar lá dentro do rei, tira eu daqui, porque os leões não me devoraram. Não, diz a Bíblia que Daniel passou a noite e dormiu lá, queridos, porque quando você está na dependência de Deus, não importa o endereço, o lugar, você descansa. Como está? Adolescentes, como você tem vivido a tua vida com Deus? Como você tem se relacionado com Ele? Queridos, às vezes nós nos relacionamos com todo mundo lá fora. Queremos nos relacionar com todos. Achamos que temos que estar nos grupinhos. Esquecemos de nos relacionar com o nosso Salvador Jesus. Eu já estou indo para o final, mas eu vou contar um testemunho que eu vivi na cidade de Panambi. Porque eu senti de contar esse testemunho por causa de aconteceu com um jovem. Os irmãos daqui eu acho que lembram que quando eu tinha às vezes algumas crises renal, e era só Deus na causa. Tinha crise renal que era dando aleluia em vez de ai, a pedra sair. Tinha outras que eu parava no hospital. E não foi fácil. Mas um dia ali na cidade de Panambi, há uns dois anos e pouco atrás, eu estava trabalhando em casa, fazendo um serviço em casa, e parei para ir almoçar. E quando eu parei, fui almoçar, meu cunhado estava lá me ajudando, almoçou comigo. Paramos de almoçar, eu disse para ele, Jefferson, eu vou tomar um banho, e ele, eu vou para casa. Eu disse para minha esposa, então eu vou tomar um banho, depois vou dar uma dormida, para dar uma descansada, de noite tem culto. E eu fui tomar um banho. E quando eu iniciei de tomar banho, me deu uma cólica renal. A cólica renal mais forte que eu tive na vida foi naquele dia. Ela me derrubou e eu não sabia mais o que fazer. E eu me vesti rapidamente, saí para fora e disse para minha esposa, me ajude porque eu não aguento mais a dor. Eu já estava vomitando de tanta dor. E corremos, fomos para a UPA. A estrada inteira eu fui clamando, mal. Cheguei na UPA, eles me deram uma morfina. Ali eu apaguei. Acordei umas 2 horas, acho que depois.
O médico dizendo, olha, tu vai ter que ir para o hospital porque tu está com uma pedra trancada no canal. Eu disse, tá bom, doutor, eu vou para o hospital. Liguei para o médico que me atendia na cidade de Ijuí, 55 quilômetros da cidade de Panambi. E fomos para lá, liguei para ele e disse, bem, fomos em casa, arrumamos 8 horas da noite, eu cheguei na cidade de Ijuí. Um domingo à noite. Muito estranho. Um domingo à noite você fazendo uma viagemzinha de 50 e poucos quilômetros para irmos no hospital. Não tinha dores, porque a morfina era muito forte, então ela tinha tirado, estava dolorido. Quando eu cheguei naquele hospital, me atenderam. E aqui entra o testemunho que eu quero contar para os irmãos. Eles me levaram para o quarto. E quando estavam me levando, levaram uma cadeira de roda. Quando eu entrei no quarto, empurraram a porta e eu entrei no quarto. Eu cheguei em cima de uma cama, tinha 2 camas naquele quarto. Um jovem, esquelético, sentado à beira da cama. Literalmente, só um esqueleto dele. Sentado à beira da cama. E quando a moça empurrava a minha cadeira, eu olhei para ele e disse, jovem, tu é crente? Quando eu já tinha dito isso, ele olhou para mim e disse, sim, sou. Aí a mãe dele levantou de um canto, aí eu vi que era crente. Bem, estilo de crente, levantou ela e disse, somos de Joia. Ele disse, mãe, não perguntou se nós somos de Joia, que cidade, ele perguntou se nós somos crentes. Ela disse, somos da Assembleia de Deus de Joia, do município de Joia. E eu disse para ele, eu não entendi por que Deus me trouxe aqui, mas tem um propósito. Sentei, me colocaram na cama. E eu comecei a conversar com aquele jovem. E eu disse, quanto tempo está aí? E ele disse para mim, irmão, eu estou aqui, o médico disse que eu vou morrer. Eu disse, como assim? Ele disse, sim, o médico disse que eu vou morrer, que eu não tenho saída. Eu tenho síndrome de Crohn, e eu estou com o intestino se desfazendo. Eu olhei para ele e disse, meu querido, só me diz uma coisa. Quanto tempo está aqui nesse quarto? Mais de 20 dias. Um jovem de 22 anos. Eu disse para ele, me diz uma coisa, teve crente contigo aqui nesse quarto? Aí que os irmãos vão entender. E ele disse, sim, só crente comigo. Eu disse, quantos? Ele disse, tem 3 crentes. Eu disse, pode me dizer o que aconteceu com eles? E ele disse, o primeiro faleceu, eu não conversei muito com ele. Eu disse, o segundo? Ele disse, o segundo estava infartando. Eu disse, infartando por quê? Ele disse, por causa de política, por causa do Bolsonaro. Ele disse, aquele homem só falava disso. Eu disse, mas e o terceiro? Ele disse, o terceiro teve um AVC por causa de política, por causa de Bolsonaro. Eu disse, então eu entendi porque Deus me trouxe aqui. E ele disse, por quê? Eu disse, porque eu não vim falar de política, eu vim aqui doente, mas nós vamos falar do Evangelho. Queridos, eu comecei a falar com ele, era 2:30 da manhã, aquele jovem já estava sentado reto e bem alegre, conversando comigo. Eu disse para ele, Miqueias, eu vou dormir, amanhã nós voltamos a conversar. Naquele momento tocou o telefone, a mãe dele atendeu o telefone e disse, não, o Miqueias já não é mais o mesmo, tem um casal de crente que veio de Panambi e o Miqueias já não é mais o mesmo. Aquele não era um casal de crente, era um vaso deixando Deus usar. Como você está vivendo? Adolescentes façam a diferença. Como está a tua vida com Deus? No outro dia seguinte, acordei, disse que vou para o banheiro. Fui para o banheiro e orei e disse, Senhor, várias vezes tu já tirou a pedra. Tira a pedra.
Quando eu entrei no banheiro, disse: Senhor, faça a pedra sair. Eu saí. E o Senhor, tu não quis me curar, só me diz uma coisa: eu me quero, Senhor. O Espírito Santo bradou e disse: tu já fez o que era para fazer, agora só ora com ele antes de ir para a cirurgia. Voltei para o quarto, minha esposa não estava no quarto. Disse: ué, que houve? Fiquei ali conversando com ele, com a mãe dele. De repente minha esposa chegou. Eu disse: onde é que tu foi? Ela disse: quando tu foi para o banheiro, ele iniciou a se despedir da mãe dele e disse: mãe, se nós não nos vermos aqui, lá nós vamos nos ver. E foi dando tchau para a mãe dele que a minha esposa saiu do quarto. Não aguentou ver aquela cena. Aí eu disse: como é a situação? Eu disse para ela: Sara, vai numa loja, vamos dar um presente para ele. Ela comprou uma camiseta para dar para ele de presente. Demos para ele aquela camiseta. A minha cirurgia estava marcada para terça-feira, para tirar a pedra. De repente, quando ela saiu para ir buscar essa camiseta, entrou o médico. Ele disse: doutor, hoje eu estou me sentindo bem. Que hora é a cirurgia? E o doutor disse para ele: a tua cirurgia é à tarde. E rapaz, deixa eu te dizer, tu vai morrer a qualquer momento. Não vou te enganar. E se a tua cirurgia for um sucesso, tu vai sair com uma bolsa do lado aqui, ó, por 1 mês, 2 meses ou pelo resto da tua vida, com a bolsa do lado, porque você não tem outra saída. Eu ouvi aquilo, fiquei quieto olhando. À tarde entra dentro do quarto um casal, vamos dizer assim, entrou 2 enfermeiros para levar ele. E levaram ele para a cirurgia. Eu lembrei do que o Espírito Santo tinha me dito, que era para mim orar com ele. Eu disse: Miqueias, antes de você ir para a cirurgia, eu quero orar por você. Disse para os enfermeiros: vocês podem esperar um minutinho? Sim, podemos. Um deles se retirou do quarto, o outro ficou. Eu orei. Antes de orar, eu li o versículo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu li esse versículo e orei por eles. Levaram Miqueias para o bloco cirúrgico. Quando ele estava saindo, ele olhou para mim e fez sinal que estava confiante. Quando saiu para fora, uma senhora que estava sentada do lado levantou, parou do lado da minha cama e disse: viu, eu nunca fui crente, mas a partir de hoje eu vou ser uma crente. Eu disse: amém, senhora. Oramos com ela. A final da noite, começo da noite, a mãe dele entrou no quarto e disse: eu vi o Miqueias. Eu estava curioso. Eu disse: como é que ele está? Eu disse: não sei. Ele só estava acordado. Eu vi ele quando levaram para a sala de recuperação. No outro dia eu fui para o bloco cirúrgico para tirar a pedra. O médico disse: Almir, eu tirei todas as pedras. Me mandou embora. Eu não vi o Miqueias no outro dia. A minha esposa viu. Quando ela disse: eu vi o Miqueias, eu disse: como ele está? Está com a bolsa do lado? Ela disse: não está com a bolsa do lado. Queridos, eu fui embora, viajei 50 e poucos quilômetros, meio anestesiado ainda. Quando eu cheguei em casa, eu entrei, empurrei a porta, e eu dizendo: que bom que não tenho pedra. Começou uma pedra a descer no meu rim, mas muito grande a pedra, e começou a se movimentar, mas eu não tinha dor. Corri para o banheiro e disse: Senhor, o que é isso? Aí Deus falou comigo e disse: te levei lá por um propósito, mas milagre eu faço aqui. Adolescente, quando você vê o propósito, os milagres do Senhor acontecerão na vida de vocês. Não pegue os manjares da Babilônia. Não vivam com as ofertas desse mundo. Proponham no coração fazer a diferença. Nós servimos a um Deus de provisões. Nós servimos a um Deus de milagre. Daniel propôs não se contaminar. E veio
veio a bênção de Deus sobre Daniel, e a Bíblia diz que Deus deu para Daniel todo o conhecimento, e ainda Deus deu interpretações de sonhos e de visões. Queridos, esse é o nosso Deus. Sirvam a Deus com fidelidade. E o Miqueias está lá louvando ao Senhor, adorando a Deus na igreja. Como você está andando? Sabe o que me chama a atenção? Deus precisou levar 3 crentes lá. Não sou melhor do que nenhum deles. Mas só um parou para ouvir Deus e dizer: usa o teu céu. Quantos dos dias nós perdemos tempo com qualquer coisa aí fora? Nós não buscamos comunhão com Deus, não buscamos intimidade. Pais, levem os filhos de vocês à intimidade. Levem os filhos de vocês a ter depósitos da oração. Glória a Deus. Será que teus filhos veem você de joelho dobrado? Os meus filhos sempre me viram de joelhos dobrados. Eu nunca escondi quando a igreja tinha problemas, porque diziam para mim: não pode falar para filho. Eu dizia: não estou montando um castelo, eu estou mostrando para ele que somos humanos, erramos, falhamos, mas eu também mostrei que eu tenho tempo de oração, que eu busco, que eu oro, que eu jejuo. O que tu tens feito? Como tu tens sido sacerdote dentro do lar? Ainda hoje eu digo para o meu filho mais velho, casado, eu digo para ele: filho, não leve a mal, não vou me meter na tua vida, mas tem uma palavra de Deus para você. Deus te colocou como sacerdote no lar. Exerça essa função de sacerdócio. Leve teu filho, tua filha a viver uma vida com Deus. Num momento de angústia, o Senhor vai te visitar. Você pode ir para a cova dos leões, mas Ele vai contigo. Você pode ter que passar a noite lá, mas Ele vai passar com você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Faça isso dentro do teu lar. Pastor, posso orar? Convido a igreja a se colocar em pé. Eu quero orar com os irmãos, porque mesmo que nós, essa mudança de tempo, eu estava apenas botando spray na garganta, mas nós queremos orar. Eu quero orar se tem algum pai que quer vir à frente. A primeira coisa, eu não quero pedir para os adolescentes virem. Eu quero dizer se tem algum pai que quer ir lá pegar na mão do seu filho adolescente para nós orar por você. Para que a glória de Deus desça sobre eles. Para que eles não sejam mais apenas. Queridos, eu falo com muito temor nesse tempo. Com muito temor e muita reverência. Que vocês sejam sacerdotes do lar. Que vocês levem os filhos de vocês a uma vida de intimidade. Nós vamos orar nessa noite. Não interessa como tu fez até agora, não. Mas que a partir de agora tu faça diferente. Que a partir de agora você faça valer a pena. Daniel não se contaminou. Daniel terminou seus dias profetizando até para os nossos dias. Que os teus filhos sejam profetas. Que os teus filhos sejam vasos nas mãos de Deus. São só isso que nós vamos orar. Tem algum irmão que está doente, quer oração, nós vamos orar também. Amigos, são todos da casa, mas tem alguém que quer oração. Não é o irmão Almir, mas Deus se faz presente. Quando eu vou pedir para o pastor orar, minha voz está bem ruim. Eu quero ir, se o pastor me dá liberdade, colocar a mão sobre os irmãos, enquanto o pastor faz esta oração, para que a glória de Deus venha se manifestar no nosso meio.
Você ficou no seu lugar, estende as mãos para cá. Nós vamos orar pelas famílias, juntamente com a adolescente que está aqui na frente. Ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, nesse instante, ó Deus, pelos pais que aqui estão, juntamente com os seus filhos, ó Deus. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está guardando os nossos adolescentes. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem um propósito específico para cada adolescente, ó Deus, que faz parte do nosso grupo. Ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e blindamos eles de todo mal. Nós blindamos eles de todas as astúcias do adversário das nossas almas. Ó Pai, nós oramos pelas famílias que aqui estão diante do altar. Nós cremos, ó Deus, que há um cuidado do céu. Nós cremos que há uma proteção divina sobre os nossos adolescentes, sobre as famílias, ó Deus, aqui nessa noite. Ó Pai, em nome de Jesus, priva os nossos adolescentes, livra de todo mal, que eles venham ter experiência contigo, que eles venham viver o propósito estabelecido que o céu tem sobre a vida deles. Ó Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor está levantando adolescentes cheios do teu Espírito Santo. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está levantando adolescentes que farão a diferença por onde eles passarem. Ó Pai, em nome de Jesus, guarda, livra, protege de todo mal. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Thank you.